Bom, pessoal, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo, ainda dentro do nosso estudo a respeito dos códigos maliciosos. Então, já estudamos vários códigos maliciosos e agora, daremos prosseguimento apresentando as principais características destes softwares, beleza? Essas características é importante que você recorde, que também podem ser chamadas, podem ser referenciadas como assinaturas de malware ou até mesmo assinaturas de vírus, né? Essas características elas sempre vão ser analisadas lá pelas nossas ferramentas de segurança da informação. Então vamos lá, gente, vamos estudar agora, a figura do backdoor. O backdoor ele é um software malicioso que vai ser exemplificado aqui por essa expressão que eu acabei escolhendo, né? São portas dos fundos, né? E essas portas dos fundos, elas existem com uma finalidade objetiva. Qual é essa finalidade? Gente, a finalidade de possibilitar o retorno do atacante, né? A volta do atacante ao sistema. Então você vai imaginar o backdoor como sendo aquela visita mal intencionada, né? Que veio de forma às vezes até mesmo indesejada e na hora de ir embora deixou lá o portão ou a porta aberta, beleza? Então, qual é a ideia do backdoor? É criar uma falha, criar, uma vulnerabilidade para que o atacante possa voltar no futuro. Por isso que a gente diz, que juntamente com o rootkit, ele é um software malicioso muito difícil de ser detectado, tá bom? Ele abre brechas ou cria falhas para que o invasor ele possa voltar, ao sistema operacional. Então, é importante que você também associe o backdoor, a um tipo de ataque que a gente chama de RAT, ou RAT, tá? Porque ele pode permitir, gente, o acesso remoto aos arquivos de um determinado computador. Então a gente também vai entender aqui, ó, porta dos fundos, olha ele abrindo a brecha, para vários outros softwares maliciosos invadirem o sistema. Você vai entender como sendo, esse software aqui como sendo um responsável por toda a preparação para que um ataque futuro possa acontecer. Então a brecha ou a porta vai estar lá aberta, e essa porta estando aberta, ela pode ser sim explorada por um atacante. Isso aqui é muito comum, gente, no contexto, justamente da remoção de um determinado software malicioso. Você remover um determinado software malicioso e no processo de remoção desse software, ele simplesmente abre lá uma brecha no seu sistema, Isso ocorre justamente para que você fique vulnerável e o atacante que desenvolveu essa ferramenta, de repente, possa retornar ao seu sistema sem precisar seguir todo aquele passo de infecção novamente, beleza? Imagine que você instalou um programa de um site que não deveria, executou esse programa tinha lá um cavalo de Troia, você foi lá, detectou isso, removeu o cavalo de Troia, no momento da remoção, esse backdoor, que é um software malicioso específico, ele foi lá e criou uma brechinha no seu sistema. Então veja, o atacante pode explorar diretamente essa porta dos fundos, essa entrada clandestina, em vez de novamente esperar que você entre no site e baixe mais uma vez um programa infectado, tá? Então perceba que na teoria eu apresento para vocês de forma separada esses softwares maliciosos, mas na prática um atacante, dependendo do interesse, do grau de interesse dele, pode se utilizar aí de diversas ferramentas, de forma coordenada, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade agora ao nosso estudo, vamos estudar, gente, agora dois softwares maliciosos que acabam sendo muito cobrados em prova, quase que de forma definitiva na maioria
né, dos certames, tá bom? Que é o Worm e também vamos ter aqui o Bot, tá? São dois softwares maliciosos que acabam sendo aí cobrados bastante em prova. Você precisa conhecer, tá, essas características desses dois softwares maliciosos para que você não caia em nenhuma pegadinha, né? Em nenhuma eventual pegadinha. O primeiro deles é o Worm. O Worm, gente, a expressão Worm vem de verme, tá? Então ele vai ter como principal característica a ideia de autorreprodução, de reprodução muito rápida, presente também nos vermes, né? Então eu digo aqui no nosso esquemazinho que o Worm ele espalha-se como um verme, ou seja, ele não vai depender, olha a exceção, tá? Aquela regra que a gente tinha trabalhado no começo, de execução por parte do usuário. Então agora ele não vai precisar, né, que o usuário o execute, porque ele é auto-executável. Ele também não vai depender de um outro programa para se espalhar, porque ele é autorreplicável. E também ele é autopropagável. Então, como é que ele vai se espalhar, gente? Ele pode se espalhar em um pendrive? Pode sim. Pode se espalhar em uma outra mídia removível? Pode, sem nenhum problema. Mas, geralmente, esse tipo de software malicioso, ele vai se espalhar aqui, ó, em rede, tá? Ele vai se espalhar em rede. Então, ele vai infectar outros computadores. E esses computadores, eles vão ser chamados aqui de hosts ou de hospedeiros, né? Porque vão agora ser os responsáveis por carregar esse software malicioso dentro de sua estrutura. Então, depois que ele entra em uma rede de computadores, né, essa rede de computadores ela vai ficar aí, gente, com muitos softwares maliciosos do tipo Worm, de modo que essa rede ela pode apresentar aí bastante lentidão, tá? E um meio mais utilizado por esse software malicioso é a exploração de vulnerabilidades. Veja, vulnerabilidades em programas e também, obviamente, né, na rede, tá bom? Então ele vai explorar aqui tanto vulnerabilidades nos programas, quanto também, né, as vulnerabilidades dentro da própria rede, né, nas configurações das redes. Os worms, eles também vão ter a capacidade de abrir brechas, né? Ou seja, vão poder criar aí, gente, portas dos fundos, né? Vão poder explorar essas brechas para que de repente o atacante possa explorar, né, todas essas vulnerabilidades, todas essas falhas. É muito comum que o Worm ele consiga também realizar um tipo de ataque que nós iremos estudar de forma mais detalhada, né, na nossa próxima aula a respeito de ataques cibernéticos, né, mas eu vou aqui adiantar um pouco para vocês, que é a ideia do ataque de negação de serviço, tá? E como é que seria essa ideia do ataque de negação de serviço? Veja, um Worm, né, lá dentro de um determinado computador, começaria agora a solicitar, né, várias funções, vários serviços a esse computador, de modo que os recursos desse determinado computador sejam lá consumidos, né? Ele começa lá a travar, tá? Então, esse ataque de negação de serviço também está associado à rede. A rede fica tão pesada, mas tão pesada, que ela começa a travar, a falhar, né? Como eu já havia adiantado para vocês. E aqui, de acordo com a cartilha, ó, de segurança da informação, nós temos aqui, né, essa imagenzinha engraçada relacionadas aí ao Worm, tá bom? Ou relacionada, né, ao Worm, beleza? Temos também aqui, gente, a ideia do bot. Cuidado para não confundir bot com boot, tá? Boot, a gente já estudou aqui, está associado à inicialização, enquanto o bot está, né, diretamente ligado aí à ideia de robô, beleza? Então um bot ele vai agir como se fosse um determinado robô, ele vai controlar outros computadores. Como assim? Veja,
O bot, gente, ele apresenta as mesmas características do worm. Como assim, professor? As mesmas características, ó. Ele é auto-executável, ele é auto-replicável e é também autopropagável. Ele também se espalha em redes, ele também infecta computadores, que são chamados de hospedeiros, beleza? Do mesmo modo. Só que ele tem um extra, né? Qual é o extra dele? Ele estabelece conexão remota com o atacante. Então imagine que eu criei um malware do tipo bot, né? E a partir do momento que esse bot ele invade uma rede, ele entra em contato comigo, ele estabelece um contato comigo, uma conexão por meio da internet comigo, beleza? Então a partir dessa conexão eu consigo agora, né, controlar outros computadores. E é aqui que surge o conceito de rede zumbi, né? Ou ainda a ideia lá de botnet. Botnet é uma rede bot. Como assim? São diversos computadores que foram infectados por meio de um software malicioso chamado bot e eu vou controlar, né, aí esses computadores infectados com bot, tá bom? Então, esse bot ele vai aqui, ó, explorar as vulnerabilidades tanto em programas quanto em rede, do mesmo modo como o worm fazia. Então, ele vai abrir do mesmo modo, ó, brechas, portas, né? Ou seja, vai criar falhas para que eu consiga de repente, né, voltar a esse sistema e continuar o meu intento aí criminoso, né, a minha intenção maliciosa. Diferente do que o worm apresentava lá, né, que era um ataque de negação de serviço numa escala local, de repente na rede ali e somente naquela rede. O bot ele oferece, além da negação de serviço da lentidão em rede, um ataque distribuído de negação de serviço. Mais uma vez, eu posso lhe dizer que vou aprofundar isso com vocês lá dentro da aula de ataques cibernéticos. Mas veja só, o que seria esse DDoS, né? Ou ataque distribuído de negação de serviço? Imagine que nós temos aqui uma vítima em um computador e eu, de repente, com vários computadores, né, infectados com o bot, comando esses computadores para todos atacarem essa vítima, todos ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer? A sobrecarga dessa vítima. Essa vítima não vai conseguir se proteger contra todas as solicitações que essa rede, né, zumbi, essa rede bot vai fazer em relação à vítima. Então, o que é que acontece? Né? Esse computador aqui, que é vítima, ele vai ficar, né, gente, fora de serviço. Ele não vai funcionar, não vai conseguir atender a todas as solicitações. E diante disso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a negação de serviço. Então, ó, complicou para esse computador. Então, quando a gente vai para um ambiente de prova, a gente não pode confundir o worm com um bot, tá? Em tese, eles são irmãos, né? Ou seja, eu poderia dizer que o worm ele evolui historicamente e se transforma num bot. Tá? Então poderíamos dizer que o bot é, na verdade, uma versão melhorada do worm, né? Ele possui as mesmas características, porém com esse plus, né? Que é a ideia aí da gente poder, enquanto atacante, enquanto alguém mal intencionado, né, atacar um sistema de forma agora muito maior. Porque eu não vou estar atacando um computador, de repente, somente em escala local, ou até mesmo, né, atacar uma rede local. Veja, o bot ele consegue atacar uma rede local, assim como o worm. Só qual é a diferença? É que o bot ele vai controlar os outros computadores, o worm não. O worm, basicamente, ele vai ter aí algumas fases de um processo de infecção, né? Ele vai primeiro fazer um scan, né, que é a ideia de conhecer toda a rede e os computadores que ele pode infectar dentro de uma rede. Depois ele vai se replicar e depois de se replicar, né, de criar essas cópias de si próprio, ele vai também ativar, né, essas cópias aí dentro de outros computadores, beleza? Enquanto aqui, né, na ideia do bot,
a gente vai ter também todo esse processo, todo esse passo a passo. Só que, além desse passo a passo, a gente vai ter também, né, gente, aqui a ideia justamente do controle remoto, tá bom? Você não pode, de modo algum, tá, vacilar nesse sentido. Não misture o conceito de bot com o worm, né? Estão ligados, esses conceitos estão ligados, mas não quer dizer que são exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos agora para mais um tipo de software malicioso, muito cobrado em prova, que é a ideia do spyware. Gente, spy, esse termo spy, vem justamente de espião, tá bom? Vem de espião. Então, spyware nada mais é do que um software malicioso que espiona, analisa o comportamento do usuário. Só que essa análise e essa espionagem geralmente acontece de forma ilegal. Por que geralmente? Vamos lá. É um software espião. Não é um software espião? Então nada impede que eu, Roberto, você, né, enquanto alguém que possui um computador, possa instalar um software espião para capturar tudo que você está vendo. Você pode fazer isso? Pode. Isso é muito comum em empresas. Eu já precisei, né, fazer esse controle dentro de empresas. Os patrões lá exigiram de mim isso. Fui lá e configurei para fazer essa captura de tela. Então, o que acontece, né? Eu posso fazer isso de forma legal quando eu sou o dono do computador. Mas a regra é que o examinador cobre o quê? Esse tipo de ação de forma o quê? Ilegal. Inclusive, o software espião, né, ele é muito usado em escala global. A gente tem aí o Pegasus, né? A gente tem o Pegasus, que seria aí, né, um software um software espião utilizado aí por algumas nações, né, alguns países para fazer espionagem internacional. Seria um software espião, né, dentro do território legal, fora do território, dependendo do contexto, ilegal, tá bom? O cuidado que você tem que ter é o quê? É que o software spyware, ele não controla o sistema operacional. Então veja, quando falamos no spyware, você não vai confundir ele com o cavalo de Troia. Como assim, Roberto? Ó, quando eu falo no cavalo de Troia, o cavalo de Troia ele vai ter como uma de suas motivações o controle do sistema operacional. Mas quando eu falo no spyware, não, o spyware só vai espionar. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe. Veja, eu tenho lá como principais tipos de spyware o keylogger, né, o screenlogger, o adware e o sniffer. Mas eu também tenho um trojan. Espera aí, professor, você disse que a ideia do trojan era controlar o sistema operacional. Ele disse que o spyware não quer controlar o sistema operacional. Então, como é que funciona um trojan que também é spyware? O trojan ele vai ser exceção, né, meu caro aluno? Porque ele vai espionar e também vai poder agir controlando todo o sistema. Então, se lá dentro das opções, no momento de prova, falarmos em um software que tem a capacidade de espionar, mas não tiver lá a ideia do spyware, nenhum dos tipos específicos, mas tiver lá a figura do trojan, você pode marcar o trojan sem medo. Por quê? O trojan, além de controlar o sistema operacional, nada impede que ele capture a tela. Nada impede que ele tenha sido desenvolvido para capturar a tela e o teclado, além de se conectar com um atacante. Concorda comigo? Nada impede. Até porque nós vimos dentro do conceito do trojan que ele pode ter dentro de sua estrutura qualquer outro tipo de código malicioso. Beleza? Então vamos lá, né, conhecermos um pouco mais aqui as classes, né, de spyware. Então, ó, temos aqui os principais tipos de spyware. Quais são os 3 principais tipos? Esses aqui são aqueles que podem ser e serão cobrados em sua prova. Nós temos o keylogger, o screenlogger e o adware. Vamos lá conhecer agora as características de cada um deles. O keylogger, a expressão key e a expressão logger
precisa ser vista, né, ou precisam ser vistas de forma separadas. Como assim? Key, lá dentro da língua inglesa, vai significar chave, vai estar associada aí à tecla de um computador, beleza? Enquanto log está associado a registro. Então, vai ser o registro das teclas. Então, o keylogger captura, registra os dados que são digitados no teclado físico. Olha a imagenzinha dele aqui com o saquinho e as teclas, né, dentro deste saquinho, beleza? Nós temos também o screen logger. Screen, né, screen vem de tela, log vem de registro, ou seja, vai ser uma evolução do keylogger. Por quê? O que foi que notaram, né, dentro de um processo histórico? Que esse keylogger ele estava aqui capturando as telas. Então, vamos criar um teclado virtual dentro dos sites de banco? Vamos. Você não pode, de repente, confundir o teclado virtual dentro dos sites de banco com o teclado virtual dentro do Windows ou até mesmo dentro do Linux. Por que você não pode confundir, pessoal? Porque dentro do sistema operacional, seja ele o Windows ou até mesmo o Linux, o teclado virtual é uma ferramenta de acessibilidade e não de segurança da informação. Beleza? Existe lá para facilitar o manuseio, né, do sistema operacional por uma pessoa que possa ter alguma limitação física, né? Não tenha dedos, mas só tenha ali, né, a ideia, ou tenha parte dos dedos, né, ou uma mão só. Então, facilita a ideia do teclado virtual. Esse teclado virtual que eu estou falando é dentro do site de um site financeiro, né? Um site associado a um banco, beleza? Então não confunda de forma alguma. O screen logger ele vai capturar a tela, mas não é com enfoque nesse teclado virtual não, né? No teclado dentro das instituições financeiras. Então, o screen vai estar associado à tela e o log registro. Então ele busca registrar os teclados virtuais, tudo que é exibido em tela. Agora, professor, ele poderia capturar o teclado virtual dentro do meu sistema operacional? Claro. E como é que ele faria, né? Como é que ele faria essa captura? Ele tiraria print, também gravaria pequenos vídeos e enviaria de repente, ou envia, né? Melhor dizendo, para o atacante, beleza? Aí, além do keylogger e também do screen logger, nós temos uma outra classe de spyware muito comum e muito cobrada em prova, né? Que é a ideia do ADware. Aí o ADware, eu sempre brinco dizendo que esse AD aqui, né, diz já a origem desse software malicioso. O AD vem de anúncio, tá, gente? Não é Assembleia de Deus, é anúncio, tá bom? É um software, ele vai ser um software especializado em apresentar propagandas. Só que não é qualquer tipo de propaganda. Nesse caso aqui serão propagandas maliciosas. Porque enquanto apresenta as propagandas sob a falsa desculpa de que precisa ser mantido, você vai usar de graça, mas as empresas que estão anunciando vão pagar, por trás eles estão rodando ali softwares maliciosos para capturar a sua ação, né? Vão explorar falhas e vão fazer um monitoramento da ação do usuário, tá? Então, a partir desse monitoramento, o que é que ele pode fazer? Pode pegar esses dados e simplesmente vender eles, né, lá dentro da internet. Nada impede, tá? Nada impede. Então, esses são os 3 tipos de spyware mais comuns, tá bom? Mais comuns dentro aqui da ideia do software espião, mas você não esqueça que o trojão, cavalo de Troia, também pode ser classificado. Você também não esqueça que o sniffer também pode ser classificado. O professor sniffer só não trabalhou, não aprofundou, porque é bem simples. Sniffer é só um software malicioso capaz de mapear todo o tráfego de dados dentro de uma rede. Tá? A gente pode ter o sniffer que é legal, né? Quando eu sou dono da rede e eu uso isso para realmente farejar, né? Sniffer significa isso, inclusive, farejar toda a rede, sabendo tudo que está sendo trafegado, né? Que está sendo aí transmitido em rede, beleza? Poderia fazer isso
Poderia, mas a regra é que o sniffer, né, ele seja aí mais utilizado de forma ilegal, tá? Para roubar senhas, enfim, dentro de uma rede. Então vem aqui comigo, vamos estudar, né, mais um software malicioso que eu também julgo interessante, que é a ideia do hijacker, né? Professor, o que é o hijacker, né? O hijacker, gente, ele é um software malicioso que tem a capacidade de sequestrar os navegadores. Como é que ele sequestra esse ou este navegador? Então, ó, ele vai lá, né, e simplesmente rouba todo o direcionamento para as páginas web, né? Lembrando que o navegador, como a gente já estudou também em uma aula bem específica, ele vai ter a funcionalidade, né, de interpretar as páginas na web. É graças ao navegador que a gente vai de uma informação para outra, tá bom? Então, o hijack ele vai ter a finalidade de capturar o navegador do usuário, né, de sequestrar o navegador do usuário. Então, ele vai modificar a página inicial e vai redirecionar toda a página visitada. Sei lá, você quer entrar em um site específico no YouTube, quando você coloca lá para ir para o YouTube, na verdade ele te direciona para outra página totalmente diferente. Não sei se você já experimentou isso, mas, né, se isso já aconteceu, há uma grande probabilidade de você ter sido vítima aí desse tipo de software malicioso. Então, ele também é considerado aqui dentro do nosso estudo como uma classe específica, né, especializada, né, como um trojan. Ele vai ser um trojan spyware. Professor, trojan spyware, sim, um cavalo de Troia que consegue aí espionar, né, o que você está fazendo, beleza? Então, gente, ó, aqui, né, a gente encerra o estudo específico a respeito dos softwares maliciosos, beleza? E para a gente ter uma noção de como essas informações podem vir em sua prova, nós vamos resolver agora algumas questõezinhas, beleza? Então vem comigo, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, ó, a primeira questão diz assim: assinale a opção que indica o tipo de ataque mais comumente utilizado como precursor para viabilizar ataques de ransomware contra estações de trabalho de usuários. Veja, é um ataque, né, que é utilizado aí, gente, para que haja a infecção lá por ransomware. Professor do céu, o senhor não me explicou isso aqui, né? Não aprofundou nesse ponto. Então, as questões elas vêm, né? Aqui a gente apresenta essas questões justamente para que a gente possa aprender algo também, né, meu caro aluno, minha cara aluna, tá? Por meio das questões. Então, qual é o principal tipo de ataque que está associado ao software malicioso do tipo ransomware? Letra A, DDoS, né? Ou seja, o ataque distribuído de negação de serviço. Não, o ataque de negação de serviço, pessoal, vai estar muito associado lá ao worm e também ao bot, né? Lembrando que sozinho só conseguiria fazer esse tipo de ataque o bot, tá? Mas quando tem um bot, o bot também pode ser utilizado e o worms para fazer esse ataque distribuído, beleza? Temos aqui ó, o procedimento de defacement, né? De desfiguração, não. Isso aqui vai ser um dos ataques que iremos aprofundar, né, estudar aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Ataque de phishing de keylogger e letra E, vírus. Gente, ó, o nosso gabarito aqui vai ser a letra C. Por quê? O phishing nada mais é do que uma falsa página web ou ainda um falso e-mail que vai ali te persuadir para que você clique no link. Se você clica no link, você já pode aí de repente sofrer um ataque do tipo ransomware, tá? Esta daqui é uma das principais exemplificações, né, de infecção por ransomware, tá? Inclusive você, enquanto funcionário público, vai ter que ter muito cuidado quando estiver lá dentro da intranet do seu órgão, tá bom? Então, keylogger vai ser um software, né, gente, do tipo espião, não vai estar associado ao ransomware, e o vírus também vai ser uma classe específica aí de software malicioso.
Então, vamos lá. Letra C é o gabarito aí da nossa questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Olha o que diz a questão de número 2, gente. Diz o seguinte, ó. A técnica de sniffing. O que é que ela faz, a técnica de sniffing? Professor, técnica de sniffing, sim. É o software malicioso que a gente acabou de citar aqui na nossa conversa. Vamos agora ver como isso pode ser cobrado em prova. Como é que acontece a técnica de sniffing, gente? Ó, letra A. Utiliza um ou mais computadores para indisponibilizar um serviço provido por outro computador? Não. Isso aqui seria o quê? Um ataque de negação de serviço. B. Altera campos do cabeçalho de mensagens de e-mail para falsificar a origem da mensagem. Não. Isso aqui seria um outro tipo de ataque, né? Seria um mascaramento de IP, né? Um spoofing. Não é o que a gente está falando. Professor, eu nunca estudei isso aí ainda com o senhor. Calma, calma. Daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai estudar isso, tá bom? Letra C. Captura e inspeciona dados que trafegam em uma rede. Opa, exatamente isso aqui, tá? A ideia de farejar, de capturar, né? De descobrir o que está sendo compartilhado aí em rede. Letra D vai dizer, ó, tenta adivinhar por tentativa e erro a senha do usuário. Não, isso aqui é um outro tipo de ataque que a gente chama de força bruta. Letra E, altera o conteúdo de páginas web de forma maliciosa e publica informações contra a instituição, né, mantenedora da página web. Não, isso aqui seria mais a ideia, né, de um defacement, ou seja, de uma desfiguração da página, né, de uma pichação virtual, que nós também iremos estudar no próximo encontro, né, na nossa próxima aula, beleza? Então vamos lá para a questão de número 3. O que é que diz agora a nossa questão de número 3? Bora lá? Ó, diz assim a questão. Com relação à segurança da informação, assinale a opção correta. Opa, vai ter aí, né, se é ABCD, 3 opções incorretas e somente uma correta. Letra A. Backdoor é um programa que permite o acesso de uma máquina a um invasor de computador, pois assegura a acessibilidade a essa máquina em modo remoto, sem utilizar novamente os métodos de realização da invasão. Gente, lindo, maravilhoso, né? Este daqui, gente, com certeza é o gabarito da nossa questão, né? Backdoor, o porta dos fundos, ainda chamado de porta clandestina, tem justamente essa finalidade que nós já havíamos aprofundado aqui nos nossos encontros, tá certo? Letra B vai dizer o seguinte: o worm é um programa ou parte de um programa de computador, usualmente malicioso, que se propaga ao criar cópias de si mesmo e assim se torna parte de outros programas e arquivos. Gente, isso aqui não é o worm não, né? Isso aqui seria o quê? A ideia do vírus, beleza? Então a gente não pode confundir o worm com vírus de forma nenhuma. E o examinador, ele cansa de tentar te enganar, vai dizer que o worm ele se espalha em outros programas, e isso é mentira. Porque o worm, assim como o bot e a maioria dos softwares maliciosos, são programas completos, né? Não são programas aí que precisam de outro programa para existir, né? Isso é uma característica do vírus, tá bom? Bot é um programa capaz de se propagar automaticamente por rede, pois envia cópias de si mesmo de computador para computador por meio de execução direta ou por exploração automática das vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Gente, professor, essa alternativa não está certa, não está errada. Por quê? Está dizendo aqui, ó, que ele pode ser transmitido de computador para computador por meio de execução direta. Errado. Para a execução direta acontecer, eu e você, enquanto usuário, precisaria executar. O que foi que a gente aprendeu? O bot ele é auto-executável, assim como o worm, beleza? Então temos aqui a nossa letrinha de número, a nossa letrinha D, né, gente? Então vamos lá na letrinha D, ó. Spyware é um programa que permite o controle remoto do agente invasor e é capaz de se propagar automaticamente, pois explora vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Veja só, spyware, ele não tem essa funcionalidade não, né, gente?
Na verdade, isso aqui poderia ser uma característica, ó, do nosso bot, não é isso? Então, ó, isso aqui seria uma característica do nosso bot, beleza? Sim, se a gente estivesse associando ao bot, né, essa questão aqui, ela estaria correta. Beleza? Bacana? Bom, gente, eu vou agora, né, encerrar a nossa aula aqui, mas também irei disponibilizar aqui umas questões extras para que vocês possam praticar, tá? Questões de múltipla escolha no mesmo modelo dessas aqui. Resolvendo essas questões, vocês vão notar, né, que não há muito mistério. Errei a questão, professor. Volto para os esquemazinhos que espero que vocês tenham anotado ou vou para o material de apoio, né? Se a dúvida persistir, você entra em contato, né, comigo por meio lá do WhatsApp ou ainda por meio das redes sociais, beleza? Então, o que eu havia preparado para a nossa aula de hoje a respeito dos softwares maliciosos, nós trabalhamos aqui de forma aprofundada, mas também objetiva, e eu espero aí ter contribuído para a sua preparação, beleza? É isso aí, forte abraço e a gente se vê.